Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de The Bad Batch, dessa vez do segundo episódio da terceira temporada, Paths Unknown, Caminhos Desconhecidos. Então vamos lá, né? No último episódio nós acompanhamos a Ômega e o Crosshair, né? No decorrer desses 5 meses que eles passaram presos em Tantis, né? Então, nesse episódio nós veremos o que é que o Hunter e o Wrecker fizeram nesse meio tempo, né? Enquanto eles estiveram procurando pela Ômega. O Echo, como vocês já sabem, não voltou para a equipe, ele ainda está com o Rex, né? Mas enfim, vamos lá. O episódio já se inicia em um planeta lá e nós presenciamos um julgamento de um capitão devaroniano. E quem está julgando ele é ninguém mais, ninguém menos que a Lady Isa Durand, lá do cartel criminoso dos Durand, né? E nós vemos também o filho dela, o Roland, que nós conhecemos lá na primeira temporada, no episódio 13, se não me engano, lá em Ord Mantell, né, que ele tinha tomado o bar da Cid, e aí a Clone Force 99 roubou as especiarias, ele ficou encrencado com os Pike, tanto é que cortaram um dos chifres dele, né, mas enfim, eles julgam, né, esse capitão devaroniano culpado e o jogam lá num fosso para morte. Então chegam o Hunter e o Wrecker, que já estão com a armadura bem surrada mesmo, bem estragada. E eles trouxeram o Pike, que desgraçou a família do Rand, o que arrancou o chifre do Roland. E eles até estão com o chifre lá, né, na mão. Eles devolvem para o Roland. E eles falam, né, que os do Rand não vão mais ter problema com os Pikes, né, pois eles os despistaram. A Isa fala, né, que eles devem estar desesperados para se meterem com os Pikes, né? Mas o Hunter explica que o cartel dela tem conexões para encontrar a base imperial do Dr. Hemlock. E aí, né, o Roland vai até o Hunter e o Wrecker, né? E diz que a localização da base do Hemlock é um segredo imperial, mas um dos informantes dele encontrou uma coordenadas, né, para um dos laboratórios do Hemlock. Então, eles agradecem, né, e o Roland fala que espera que eles encontrem quem estão procurando, né. No caso, ele provavelmente sabe que estão procurando a Ômega, mas enfim. De volta na Marauder, né, o Hunter tá meio assim, saco cheio. E o Wrecker chega dizendo que o Echo e o Rex vão precisar de 2 dias, né, 2 rotações, para poderem encontrá-los lá nas coordenadas. Só que o Hunter já está desesperado, dizendo que a Ômega esperou tempo demais, né, por eles e tipo, eles têm que ir agora. Aí o Wrecker, não, calma. Você lembra, né, a última vez que a gente foi num lugar sem reforços, nem todo mundo saiu de lá, né? No caso, eles se referindo ao Tech. E aí, né, a câmera até faz um jogo. Tem até um jogo de câmera onde nós vemos os óculos quebrados do Tech em cima da mesa. E aí foca na boneca Tuca, né? A Lula lá da Ômega. E o Hunter repete, não. A Ômega já está nos esperando há muito tempo. Eu não posso esperar mais. Porque, poxa, 5 meses já, né? Então, é muito tempo. E aí eles chegam, né, nesse planeta. E adentram numa floresta. Só que aí eles encontram o laboratório e percebem que ele foi destruído, provavelmente por um bombardeio orbital, que nem Tipoca City foi destruída lá na primeira temporada, né? No finale. E tipo, esse episódio inteiro tem uma vibe meio Prometheus e lembra muito a saga Halo também, lá dos Xbox, né? Do Master Chief e tal. Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. O Hunter diz, né, que eles precisam descer e olhar. Aí o Wrecker, olha, mas e se ela tiver... Ele, não, vamos descer e dar uma olhada. Talvez tenha alguma coisa lá. E aí eles estão descendo pela floresta, né, quando acabam encontrando 2 jovens clones. Esses aqui da esquerda, né. E eles são o Dick e o Stack. E aí, né, eles ficam meio perguntando, oh, quem são vocês? E eles revelam, né, que são clones. Eles, mas vocês não são parecidos com a gente. E aí um deles até diz, não, eles devem ser da 99, né, devem ser defeituosos. E o Wrecker, defeituosos e efetivos, hein? Mas, enfim, eles falam, explicam, né, que não estão trabalhando para o Império, estão, na verdade, procurando uma clone, né, o nome dela é Ômega. E aí, né,
esses dois, né, o Dick e o Stack, falam que o Mox, ou melhor, o Stack fala que o Mox não vai falar com eles. E aí o Hunter diz, olha, por favor, nós precisamos de ajuda, ela é parte do nosso esquadrão. E aí os dois dizem, ai, tá bom, fiquem na trilha, nos sigam e não toquem nessas videiras, tá bom? E aí no meio do caminho eles explicam que eles foram trazidos de caminho para lá e foram realizados exames, né? Mas então eles conseguiram escapar antes que o laboratório fosse bombardeado. Então, né, eles acabam encontrando uma coisa, né, que são essas videiras que são chamadas de videiras serpente. Elas acabam agarrando o Wrecker, né? O Hunter consegue cortá-las com a Vibroknife dele, salva o Wrecker, né? Eles vão correndo e aí os jovens clones explicam que as videiras serpentes, né, são uma arma experimental do Império e quando eles perderam o controle, né, mandaram bombardear tudo. E aí, né, eles correm para os penhascos, pois as videiras não chegam até ali, né, pelo menos por enquanto. E lá eles encontram, né, esse outro clone aqui que se chama Mox, o líder deles, no caso, né. E aí, basicamente, ele explica, a gente estava aqui, nós fomos examinados, até que um dia, né, o pessoal do Império guardou tudo e foi embora. E, tipo, até mesmo os Clone Troopers, né, os soldados que nós almejávamos ser, nos deixaram, foram embora. Nós fomos abandonados. E aí, né, o Hunter e o Wrecker explicam que eles também foram, né, abandonados. E sugerem que podem levar os três para um lugar seguro, mas vão precisar de informações, né? Então, os jovens clones admitem que viram um painel intacto, né, quando estavam fugindo do laboratório, só que, tipo, ele tá sem energia. Mas, tipo, eles não podem ir lá, pois vai ser suicídio. Na verdade, é o Stack que diz isso, né? O Mox concorda com ele, mas o Hunter e o Wrecker dizem, olha, a gente precisa disso. Então o Dick toma uma decisão e ele diz que vai junto com o Hunter e o Wrecker. Ele pode levá-los até lá, né? Mas eles só vão conseguir tirar alguma informação do painel se tiverem energia. Então o Hunter e o Wrecker falam que vão buscar uma coisa na nave, né? E não vão desistir da Ômega. E aí, né, os jovens clones dizem, nós queríamos que os outros fizessem isso por nós, né? Vocês podem até ser defeituosos, mas vocês são leais. E aí, né, o Dick, o Hunter e o Wrecker voltam para Marauder. O Wrecker pega o Gonk, né, amarra ele nas costas. Eles entregam uma máscara respiradora, daquelas que o Hunter e a Ômega usaram lá no terceiro episódio da primeira temporada. Eles entregam lá pro Dick, né, porque vão ter problemas para respirar. E, tipo, o laboratório tá com muitas videiras. E o Império, né, levou tudo. Levou outros clones, levou experimentos, levou pesquisa, tudo. Mas tem outros experimentos que estão à solta, não só essas videiras, né? Eles até avistam uma, mas enfim, eles continuam seguindo, né? Enquanto isso, o Stack e o Mox consideram pegar a nave, né? A Marauder e ir embora do planeta. Mas aí, né, tipo, o Mox diz, ei, quanto ao Dick? Olha, esses clones, eles são diferentes. Eles não desistem, né, dos outros, eles são leais. E eu respeito isso. Mas, tipo, o argumento do Stack, né, é, olha, eu sei disso, mas se essas videiras chegarem na nave, não vai ter como a gente sair desse planeta. Então, né, o Mox pergunta, né, pro Stack onde que tá a nave. E, tipo, eles viram onde a nave estava, né, antes, no caso o Dick e o Stack. Então o Stack leva, né, o Mox até lá. Enquanto isso, no laboratório, o Hunter, o Wrecker e o Dick conseguem energizar o painel usando o Gonk, né? Mas escutam um barulho e tem alguma coisa vindo. O Dick fala que conhece o sistema, né, e vai ver o que acha, mas precisa de tempo. E aí, né, beleza. Na nave, se não me engano, o Stack pergunta, né, pro Mox se ele consegue pilotar, e ele diz, qual é? Eu era o melhor da academia lá em Camino, né? Só que então, o Hunter, o Wrecker e o Dick são atacados, né, pelas videiras lá e outros experimentos. Eles pedem reforços lá na Marauder.
e o Dick consegue pegar um datapad, né, com os dados lá do painel. Só que então eles ficam cercados por videiras, estão atirando para cá, para lá, correm para um lado, correm para o outro, mas não tem saída. Eles estão cercados. É então que a Marauder chega, né, para resgatá-los. O Moggs e o Stack disparam os ganchos, né, para que eles desçam e peguem, né. E aí, tipo, tem uma boca gigante, parece como se fosse um sarlacc, sabe? E aí eles ficam atirando na boca para ver se esse experimento vai embora, recua, mas não tá dando certo. Não é o bastante. O Wrecker até joga um explosivo, mas ainda não é o suficiente. Então eles derrubam a caixa inteira de explosivos que tem na Marauder dentro da boca. Conseguem, né, explodir esse experimento e saem voando dali. E um negócio que eu esqueci de mencionar, né? Essas videiras lembram muito o Flood, né? Aquele negócio lá de Halo. E uma curiosidade, o D. Bradley Baker é o dublador, né? Dos clones, né? Do Hunter, do Wrecker e tal. E ele que foi o dublador do Flood lá em Halo. Então é bem bacana essa inversão de papéis, né? Mas enfim, eles escapam do planeta, estão lá na Marauder, né? No hiperespaço. Eles falam que analisaram os dados do datapad e descobrem que o Império transferiu tudo daquele lugar, até mesmo os experimentos. Eles não conseguiram descobrir exatamente para onde o Hemlock foi, mas descobriram o setor em que ele está. Mas mesmo assim o setor é um espaço enorme para procurar, então não dá para eles saberem exatamente em que planeta, em que sistema, né, eles estão, mas o setor eles sabem, pelo menos isso. Então o Hunter e o Wrecker falam que vão deixar esses jovens clones em um lugar seguro, né, uma ilhazinha, muito provavelmente estão se referindo a Pabu, né, e aí ele diz, olha, vocês, né, foram criados para serem soldados, mas não conseguiram isso, meu conselho é, façam seu próprio caminho, sejam mais do que soldados. E aí, né, eles agradecem, e o Hunter e o Wrecker falam, né, que a missão deles ainda não acabou. E assim se encerra mais um episódio. Mas é isso, gente, essa foi a review, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum de novo, fiquem com Deus no coração, Jesus te amo, forte abraço, até a próxima aí, que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.